Veio a pandemia, a gente começou a perceber algumas oportunidades. Na crise, tu acaba se reinventando, né? E essas oportunidades nos trouxeram para esse mercado. O cliente que comprava lá, quando até mencionei no início ali, aquele segundo, terceiro, quarto imóvel para investimento, ele começou a ver que pô, eu vou conseguir ter mais ganho, quero continuar no ramo imobiliário, investir no ramo imobiliário, mas eu não quero mais continuar dessa maneira. Não quero comprar pagando preço final, mesmo que eu compre à vista ou ganhe algum desconto, porque a minha valorização quando entregar, se eu for locar ou for vender, eu não vou ter a mesma se eu participar desde o início num projeto. Então, muitas vezes eles tinham terreno e não tinham ideia de que aquilo ali poderia virar um bom negócio, mas não tinha a expertise de como fazer, e a gente acabou trazendo isso para nós. Convidado de hoje, William Zanini, que é corretor. Tudo bem, William? Seja bem-vindo ao Pode Lotear. Tudo bem, Manu? Bom dia. Bom dia aí, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar aí gravando com vocês. Espero que seja um bate-papo aí bom e com bastante conteúdo aí. Legal, com certeza vai ser. William, você tem 14 anos de experiência já no mercado, né? Sim. E você é corretor de imóveis. Isso, corretor Queria de que imóveis. Pra gente desenvolver a conversa, né? Só explicando como é que tu começou nessa área e a gente vai desenvolvendo até chegar depois à parceria com a CTZ. Ok. Eu comecei nessa área em 2010, onde eu vim para a área juntamente com o meu pai, que me convidou, que ele era do ramo e ainda é, né? Ele é do ramo, né? Então, na época, ele ficou sócio do imobiliário aqui em Criciúma, me trouxe para fazer uma experiência. E eu comecei colocando placa na imobiliária, eu entrei colocando placa, era uma necessidade que a imobiliária tinha na época. E dali para frente acabei gostando e, vamos dizer assim, apaixonando pela profissão, que foi a área que eu me identifiquei, que é a área de estar na rua, de estar conversando, de estar podendo negociar de certa forma, que é lá colocar uma placa, querendo ou não, tu conversa com o proprietário do imóvel. Então, eu fui adquirindo um conhecimento muito grande ali. E quando eu me vi praticamente em 2000, final de 2012 ali, que foi ia fazer 2 anos, que eu já estava colocando placa, desenvolvendo muito bem aquele papel. Na época a imobiliária tinha mais de 20 corretores, então era todo dia, vamos dizer assim, uma loucurada, né? Porque o corretor agenciava o imóvel, tinha que ir lá colocar a placa e tal, e dar o resultado também, querendo ou não, pro corretor, ou pros corretores, né? Porque tinha um plantão, e também para a imobiliária. Então, sempre ficou aquele medo de eu ir, porque eu tinha, querendo ou não, na época eu ganhava um salário fixo, e ir para uma atividade onde tu não tem garantias de remuneramento, que o remuneramento ali ele vem do teu esforço, do teu trabalho na corretagem. Então, na época eu fiquei meio com medo e a imobiliária disse, não, pela tua capacidade tu vai ser corretor, nós vamos te demitir. Aí tu vai... E de fato me demitiram. Meu pai disse a mesma coisa para mim, eu encarei e hoje estou aqui. Gravando esse podcast com vocês com 14 anos de experiência. Legal. E quando que foi assim, tu começou a colocar a placa literalmente, né? Que tu falou, mas literalmente. Quando que tu percebeu assim que eu acho que eu consigo vender? Quando que deu esse estalo assim para te mudar? Foi uma coisa meio que automático, mano. Com os passares dos 2 anos, como todo dia eu ia para a rua colocar a placa e desempenhar essa atividade, como eu falei, eu acabava falando com os clientes. E tinha clientes que tinham necessidades diferentes. Ou ele queria vender para comprar um outro e melhorar, querendo ou não, aquele imóvel, ou ele queria vender para fazer um outro tipo de investimento, enfim. E, de certa forma, ficava... sempre eu se ouvia de um ou outro alguma reclamação. E então eu sempre ia conciliando isso. Pô, mas por que aquele corretor, às vezes nem era do escritório, mas passou por outros imobiliários que não davam aquele atendimento? E eu acabava, querendo ou não, ajudando de certa forma com alguma informação, porque eu estava vivendo aquilo, então você faz isso, ou direciona para isso. Então, foi dali para frente que eu acabei decidindo, meio que depois empurrado quando eu decidi, mas na hora de tomar a decisão fiquei preocupado, mas deu tudo certo. Aí dali para frente eu tirei o Cresci para me tornar corretor, e no primeiro mês no meu plantão eu acabei fazendo uma venda, já. Então, pô, aí ali eu ganhava, pô, isso aqui, uma comissão dessa, eu pensei, não, eu tô agora, tenho a certeza que vai dar certo, pelo menos vamos tentar, vamos para frente, e dali para frente acabei começando a vender imóveis para o consumidor final, que ele compra para moradia, né? E depois, adquirindo os conhecimentos, acabei entrando nas incorporadoras, porque antes eu já fazia essa parte não só de entregar placa, mas comecei também a ir nas construtoras para pegar tabela,
para verificar os imóveis que entraram, pegar chaves para entregar para os corretores. Então, né, nisso, claro que daí vai da boa vontade da pessoa também e o interesse de continuar na profissão, né? Eu não ia simplesmente pegar uma tabela ou pegar uma chave. Eu já ia conhecer o imóvel. Por que que ele estava naquele preço? Por que que, esse imóvel, pô, nesse bairro vai custar tanto, beleza? Antes de entregar para o corretor, eu ia lá visitar o imóvel. Então, tudo isso foi adquirindo experiência para mim que quando entrasse no ramo, não vou dizer que eu entrei sabendo o que eu conheço hoje, mas com muita vontade e um bom conhecimento de muitos que já estavam há 5, 10 anos, vamos dizer, que não faziam isso, que é o, vamos dizer, o beabá aí para que as coisas na frente de um cliente você não tenha a dificuldade ou perca uma venda por falta de informação ou de conhecimento. Tu lembra qual foi o primeiro imóvel que tu vendeu? Pra Lembro. quem, assim? Qual era? Lembro, conheço até hoje o cliente. Hoje, na época eu vendi uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, pelo programa, né? Minha Casa Minha Vida, lá no São Luís, no bairro São Defende. E esses clientes hoje são empresários e constroem perto até, da onde eles têm uma empreiteira e tudo. Então, muito legal, que eu vi eles ainda faz pouco tempo. A gente, pô, tu mudou e tal. Eu disse, só um pouquinho. 14 anos 14 depois. anos, né? Não, lembro sim. Lembro É da legal primeira que vez. fica. É uma coisa que vai ficar marcada sempre, né? O primeiro Sempre. cliente ali da tua Sempre. carreira de corretor. Plantão ali, telefonema, vai lá, faz o trabalho. E por coincidência eu também já conhecia, porque eu já havia botado a placa no imóvel dele quando eu colocava a placa, né? Então foi uma questão ali de 2, 3 meses que eu saí de colocar a placa efetivo para ser corretor. E quando eu fui com o cliente para mostrar, ele disse, pô, mas agora tu pode vender? Ele ficou até na dúvida. Eu disse, não, agora eu sou corretor. E aí deu certo a venda. Deu certo. Deu certo a venda e a profissão, né? Ô, ele pegando o gancho, consegue ter cliente recorrente assim, porque não. Se a gente vai pensar num imóvel, por exemplo, né? A maior parte das pessoas eu imagino que não comprem 10 casas durante a vida, né? Ela vai Sim, comprar sim. uma, às vezes duas. Sim. Consegue ter clientes recorrentes? Normalmente são Sim. empresários? Como é que funciona? Sim. Eu tenho clientes que eu já vendi, tanto que eu já fiz só uma venda, que é aquele cliente que trocou de imóvel, mas ele trocou por uma necessidade e não tem aquela ambição de estar melhorando a cada vez mais, né? Que é normal, famílias. Eu comecei num de 2 quartos, eu comecei num de 1, tenho um filho, tenho 2, ou enfim, quero um apartamento mais amplo, ou não me adaptei no apartamento e vou para uma casa, e acabou vice-versa, acabam fazendo essa troca. Mas tenho clientes que eu já negociei o 7º, 8º imóvel. Nossa. Então, seja ele ele já trocou de apartamento ou de moradia umas 3 vezes durante esses 14 anos, né? E também investiu. Comprou uma sala comercial para locação, comprou um terreno para investimento, enfim. Ou tem aquele cliente também que, não, eu tenho 2 filhos, quero comprar um terreno cada um, pelo menos para deixar ali para um futuro, para daqui a pouco se precisar vender, ou enfim, é uma poupança que está ali, que está valorizando. Então, tenho clientes que eu já vendi só um imóvel, costumo dizer que minha agenda, se pegar o celular aqui e ligar para qualquer um aqui, ele vai... É um amigo meu. Tá? Claro que a gente faz aqueles amigos que costumam diariamente, né, ou semanalmente se encontrar, ligar, perguntar, aquele geralmente que negocia mais, né? Mas tenho clientes que eu já vendi mais de 7 imóveis. E isso é muito bom, porque a indicação que vem, ela é muito boa, né? E a gente acaba fazendo ali uma continuação de uma amizade, né? Querendo não se estendendo à família ou amigos do cliente, né? Isso é muito interessante. Cara, pegando ali o que tu falou no começo também, eu e o William, a gente se conhece há algum tempo, assim, estamos tentando virar algumas negociações, tem uma que está bem próxima de concluir agora, e já no começo da tua fala, tu falou ali que quando tu começou a botar a placa, tu já ouvia o que a pessoa precisava para entender como é que ela podia atender e a necessidade dela, e depois começou a visitar os produtos para entender qual é o diferencial daquele produto, onde que ele estava localizado, essas coisas, cara. Hoje a gente tem parcerias no estado de Santa Catarina com mais ou menos uns 100 corretores. E eu diria que, olha, acho que 2% deles são, na nossa visão, assim, corretores que realmente se importam com a necessidade do cliente. A maior parte deles, eles chegam na mesa de negociação e querem simplesmente falar, não deixa o cliente falar, não tenta entender o que o cliente precisa, não tenta entender aqueles diferenciais do imóvel ali para ver qual é o produto, como é que vai vender. E, cara, isso faz uma diferença grande, assim. Para mim, o William aqui na região aqui de Criciúma
tá entre esses 2% que a gente trabalha, por isso que eu convidei ele para vir aqui, porque é difícil encontrar profissionais que têm essa visão. A maior parte deles quer empurrar alguma coisa pro cliente e a boca abaixo e normalmente não dá certo, né? Exato. E isso eu já vi há 14 anos atrás, né? E hoje ainda vendo o Felipe falar, que ainda existe. Eu acho que é o diferencial também, eu acho que até para várias profissões ou qualquer profissão, porque Exato. falou que começou colocando placa, né? Então, digamos que tu começou ali de baixo, digamos assim, fazendo o trabalho Sim. mais simples e começou conversando com o pessoal que é quem compra, né? E Isso. eles falavam para ti possivelmente as dificuldades ou por que eles estavam querendo vender. Eu acho que isso faz diferença também, né? Do que, por exemplo, se tu começasse já querendo vender realmente, não ouvindo as pessoas. Eu acho que isso faz diferença, né? E por outro lado também, não só escutando a parte de quem quer vender ou comprar, que eu não citei, também os corretores que trabalhavam na época na imobiliária, né? Que tinha mais de 20. E ali tinha corretores que também estavam iniciando, outros já tinham ali 20 anos de profissão, então querendo ou não, essa bagagem de escutar os dois lados, que eu não mencionei também, os profissionais que trabalhavam na imobiliária, e tem profissionais que trabalham até hoje ali, que também me ensinaram muito, porque querendo ou não, tu chega na imobiliária, tem aquele momento que tu vai tomar um café e tal, e tu acaba falando de negócio até. E aí eu mencionava, né? Pô, eu fui visitar um imóvel essa semana que veio de um outro escritório, né? E o cliente me falou que estava acontecendo isso ou aquilo, daí eles me explicavam que muitas vezes o que acontecia também era uma falta de entendimento ou a pessoa quer vender, mas ela também é um pouco rígida na negociação, então assim, nem tanto um culpado do lado, nem tanto do outro. Então, eu Tinha a escutando. visão ali. Exato, eu escutava os dois lados e tentava conciliar para que, pô, quando eu realmente entrar nessa profissão para vender, que era o meu intuito, porque como você falou, eu comecei mesmo colocando placa, não tinha nada de. E muitos passaram ali para colocar, mas ninguém quis seguir na profissão. E ninguém também fez, não é aquele serviço ali também com tanta vontade igual eu, porque quando eu virei a chave, disse, não, eu quero continuar aqui. Aí, pô, chegamos a ter 2.000 placas. Descobriu uma espalhada. vocação ali, né? Exato. E tu falou que tinha essa visão, né? Eu acho que tu pegou, assim, qual era não digo o erro, mas a dificuldade dos corretores que tu via ali, ou algo que eles faziam que tu às vezes percebia não ser legal e que não, vou fazer diferente do que eles estão fazendo aqui, já que eu vejo que estão indo por um caminho, o pessoal não está gostando, eu vou por outro. Chegou a acontecer isso? Uma dificuldade recorrente, que não é nem de lá, é até hoje. É o corretor de imóveis, o cliente liga para botar um imóvel à venda, às vezes já vende outras corretores, e como eu falei, tem os dois lados, né? O cliente já vem com um preço para botar à venda. E aí, qual é o trabalho que eu faço, que é o do corretor de imóveis, né? É ir lá, avaliar realmente, de fato, se aquele imóvel, se aquele preço, se que ele está pedindo no imóvel, está condizente com o valor de mercado e se o mercado também paga, porque o valor de mercado, às vezes, mas o mercado não paga. Por itens localização, ou enfim, ali esqueci a palavra agora aqui. Então, eu chego no cliente e falo assim, olha, que o cliente às vezes já chega reclamando de outros escritórios de corretores. Aí a gente vai lá e vai ver o imóvel. E eu explico, né? Olha, o seu imóvel, tudo bem. Pelas características, localizações, ele teria que realmente valer esse valor. Ele vale o valor do mercado. Porém, o mercado não absorve. Por isso e aquilo. Então, assim, se você não pensar diferente, ou às vezes eu pergunto, qual é o negócio que você quer fazer? Qual é o intuito da venda? Eu quero vender esse terreno porque eu quero comprar já um apartamento pronto, não quero construir. Não, mas se você vender pelo que o mercado paga, o próximo, você também não consegue adquirir aquele imóvel um pouco mais barato e conciliar vamos dizer, essa perda que você está imaginando que vai ter, ganhar no outro imóvel? Pode ser, se eu conseguir, então destrava muito. Não adianta ir lá avaliar um imóvel ou colocar a venda pelo que o cliente quer. O cliente não vai ficar satisfeito, porque ele não vai vir vender, não vai aparecer negócio, e você vai ser só mais um que ele vai criticar para um terceiro e assim sucessivamente. Mas tem gente que briga, assim, não, eu quero esse valor e deu, assim. Bastante. Tem gente que é teimosa. Bastante. O que faz daí? Tem gente, Felipe, ou não? É o que mais acontece. Cara, essas conversas são conversas difíceis, vamos dizer assim, né? Porque tu dá um valor pro imóvel da Exato. pessoa, é difícil. É bem difícil, porque o valor às vezes é sentimental dela também. Você não pode chegar lá e dizer, não, esse valor não vai vender. Tu conversa com a pessoa, entende o que ela quer fazer.
vai deixando ela um pouco mais, às vezes, Falar com tranquila. jeitinho. Exatamente, porque se chegar de imediato e já falar, Felipe deve ter casos também assim que não é fácil. Principalmente se tratando com a terra, né, Felipe? Eu acho assim que a profissão do corretor é venda, né? E toda venda, ela meio que funciona na minha visão, dessa mesma forma, assim. Isso. E essa semana até eu atendi uma pessoa que ele tem um imóvel aqui em Criciúma e ele quer desenvolver ele mesmo um loteamento ou um condomínio fechado. E só que ele não é loteador, o imóvel é dele, ele nunca fez, ele acredita que ele vai vender os lotes na planta e vai tocar o empreendimento com o dinheiro ali. E, cara, ele já chega, ele queria contratar a gente para fazer o projeto. E eu tenho muito a visão que eu só vendo o que eu acredito. E eu não acredito muito nesse formato. Porque todo mundo acha que é meio fácil. Vou lançar um empreendimento aqui, vou vender tudo e vou tocar a obra com o valor do empreendimento. E aí eu comecei a convencer ele que, cara, tu tem uma mina de ouro na mão que tu vai ficar rico se tu entregar para quem sabe fazer, para quem tem nome. E tu pode lançar um empreendimento condomínio fechado. Nem os corretores vão ter interesse de vender porque tu não tem histórico, eles não sabem se tu vai entregar, eles também não vão querer se meter numa furada, né? E ao mesmo tempo, a primeira coisa que pessoas que têm dinheiro, elas vão perguntar, tá, quem é a construtora que tá fazendo esse empreendimento? É o João lá que nunca fez nenhum. Ele vai terminar? Porque se tivesse pronto para vender é uma coisa, né? Uhum. Agora, tu vender na planta, tu tá vendendo um sonho ali que a pessoa tem que confiar em ti que tu vai entregar. Exato. Então eu comecei a convencer ele que, cara, não é o caminho. Na planta, tu diz que é tipo com tudo pra fazer ainda. Com tudo para fazer ainda. E quando não tem um nome por trás, é muito difícil de as pessoas confiarem que vai dar certo, que vai sair, né? O risco começa a ficar muito grande. Só que eu poderia simplesmente dizer para ele, não, vamos fazer, o meu valor é esse aqui, assina aqui que nós fizemos o projeto, porque ele ia me pagar do mesmo jeito. Só que eu acredito muito que a gente tem que vender o que a gente acredita. E na conversa, no final, aí ele conseguiu ver o porquê que eu tava falando tudo aquilo. Assim, cara, pra mim é indiferente eu falar pra ti ou não. Eu poderia simplesmente pegar aqui o orçamento e passar. Só que a verdade é que daí eu citei alguns empreendimentos que foram feitos dessa forma. Em Sara ali a gente tem um empreendimento que é uma área bem central, que aconteceu isso já faz mais de 10 anos que o loteamento tá lá e não é comercializado, cara. E é um dos melhores pontos de Sara. Porque não tem essa visão de um empreendedor que sabe fazer aquele negócio ali. Então, eu acho que são 3 pontos muito importantes, assim, tu entender o que a pessoa precisa, tu entender o produto e tu entender se... agora me fugiu o terceiro ponto que eu tava falando. Tu entender se aquele produto, com o teu conhecimento, com a tua experiência que tu tem, se faz sentido pro mercado, né? E tu entender os dois lados, como o William tava falando, porque... a gente sempre faz muito esse meio de campo. Então, o William, como outros parceiros nossos trazem a área pra gente, a gente vai lá, começa a negociar com a família, com o corretor. Só que a gente tem que olhar o lado da família, o que eles precisam, mas adequar isso com a loteadora, por exemplo. Porque não adianta eu prometer um monte de coisa pra família, chegar lá na loteadora e ela, não, isso aqui pra mim não faz sentido, não vou querer. Então, a gente faz esse meio campo, tentando entender os dois lados, até que a gente chega num bom senso ali, cara, isso aqui fica legal pra vocês, também dá pra fazer do outro lado, é um ganha-ganha, né? Isso. E aparece com frequência, Felipe, pra vocês, casos assim, sabe? Que tu tem aquele feeling profissional que, como tu falou, né? Não acredito. Aparece? É comum aparecer esse tipo Não, de... aparece bastante, é quase semanal, assim. A gente tem muito parceiros, né? Então, normalmente quando a área chega pra gente... A gente já desenvolveu quase 100 empreendimentos, então a gente tem muita experiência se vai dar certo, se não vai, qual é o produto, qual é o modelo do negócio que está dando certo, que não está dando certo. Então a gente sempre traz essa visão para a pessoa. Muitas delas não aceitam, elas, não, eu vou fazer e pronto, é do meu jeito, e cara, faz parte. Mas eu prefiro não participar daquele empreendimento que eu acredito que não vai dar certo. Porque a nossa marca vai estar lá naquele empreendimento também, então eu prefiro não participar. E é um pouco difícil, né? Porque a gente perde uma venda, mas eu penso muito no médio e longo prazo, né? Eu quero estar dentro de coisas que dão certo, né? Não... Porque depois tu se arrepender por que eu peguei Exatamente. isso e tal. E tem algum, assim, já que tu falou que praticamente toda semana, né? Aparece assim. Uhum. Tem algum ponto em comum, por exemplo, o maior mito em relação a loteamento, empreendimento, assim, que as pessoas acreditam procurando vocês e na verdade não é? Assim, que às vezes é até difícil de explicar para eles. Eu acho que é um pouco voltado a
essa questão assim de... Eu não sei por quê, eu já trabalhei, antes de trabalhar com loteamento, eu trabalhei com construção civil também, na parte de casas, prédios, galpões. E parece que todo mundo brasileiro acha que é... Eu não consigo até entender, cara. Tipo assim, se tu vai trabalhar com qualquer outra profissão, todo mundo, não, isso eu não sei fazer. Mas para construir uma casa, um galpão, todo mundo sabe fazer. Todo mundo é pedreiro, todo mundo é engenheiro, todo mundo sabe fazer. O brasileiro tem um pouco disso, assim, e o loteamento ele não é diferente. Não, é só abrir rua, é só fazer aqui e vender. E, cara, não funciona assim. Eu tenho visto, assim, alguns influenciadores do meio nosso agora de loteamento indo para a internet falar que, não, é renda passiva, vamos fazer um empreendimento aqui sem nenhum real, eu ajudo vocês a desenvolver aqui o loteamento sem nenhum real. E, cara, hoje tem uns 3 ali que estão ficando famosos que a pegada deles é essa aí. E eu vejo meus clientes que têm 20, 30 anos de mercado, às vezes passando dificuldade para vender um empreendimento. Eles estão vendendo facilidades que, para minha visão, não é bem assim, não. Saia do zero para uma carteira de 50 mil por mês, né? Uma coisa bem absurda. Como é que é isso pra vocês, assim? Porque a gente tá, a gente tá vivendo essa era da internet, não tem como. Até esses dias eu vi um post, né, falando que hoje em dia tu tem que ser a tua profissão mais um criador de conteúdo, né? Independente de ser na área da engenharia, da saúde, do jornalismo, tu sempre tem que ter a tua profissão, mas tu tem que estar presente ali nas redes. Como é que é isso pra vocês, assim? Como é que vocês veem influenciadores dessa área ou pessoas que chegam passando informações, né? Tipo, isso daí que tu falou, do 0 a 50 mil, sabe? Uma coisa assim muito fora. Acaba atrapalhando? Como é que vocês percebem? Ou difunde ainda mais a informação do meio? Como é que é isso? Olha, tem vários influenciadores que eu costumo acompanhar alguns, não vou aqui citar nomes, mas até para não generalizar, mas alguns que são da profissão realmente e acabam tendo bons conteúdos. Acabam tendo bons conteúdos que eles não, vamos dizer assim, não falam nada que realmente não aconteça. Tanto na parte da negociação, se for para vender um imóvel para o consumidor final, se for para empreender, enfim. Agora, a maioria, ela não vem da profissão. E aí é onde que aquele profissional que vai entrar na área, que vai entrar nessa profissão, ele acaba não fazendo por maldade ou não, ou acaba que não é que eu não vou dizer que ele faz errado, não, é porque ele seguiu esses conselhos. Então, querendo ou não, ele vem de uma formatação assim. Aí, onde é que ele vai aprender? Realmente na prática. Ele vai ver que muitas das coisas ditas na internet não funcionam, ou elas podem funcionar, mas agindo de uma maneira um pouco mais trabalhosa, vamos dizer assim, nem tão fácil. Pegando o gancho do Felipe, que ele comentou na área do loteamento, é a mesma coisa quando a maioria fala, comece uma casa do zero, comecei sem recurso nenhum, mas eu fiz isso, aquilo. Pô, não existe mágica. Você não pode começar sem... sim, pode começar com o que tu tem, com a tua experiência, bota a cara para bater, não tem problema nenhum. Mas muitas das coisas ditas, não vou dizer assim, não é verdade, para não prejudicar isso ou aquilo, mas não acontece, é muito difícil. Tu tem que ter a tua experiência, porque hoje tá tudo bem, eu vou começar do zero. Mas eu tenho, querendo ou não, ter alguma credibilidade com alguma área. Para me chegar, por exemplo, eu chego lá no Felipe, eu não sei nada de loteamento, mas quero empreender. Vai ver, o escritório do Felipe, um escritório conceituado, com bastante tempo na área, com mais 100 projetos. Aí o Felipe vai lá e vai dar uma boa assessoria, não. Para te empreender com área de loteamento é assim, a gente faz isso e aquilo. Para mim fazer... Igual ele falou anteriormente ali, ele chega no cliente, às vezes o cliente está com um pensamento de ficar milionário no primeiro loteamento que vai fazer. E não é assim. Às vezes, como ele falou, ele está lá com uma terra... um terreno próximo ou no centro, bem localizado, ou que tu olha e pô, esse terreno se eu loteasse, né, Felipe? Eu faria aqui um VGV de tantos. Mas a pessoa não tem essa mentalidade, ou ela não quer fazer, ou quando ela vê esses números também, ela menciona um valor que para o incorporador também não vale a pena. Ela quer resolver um problema, muitas vezes, num negócio só. Então, se ela entrega aquele terreno ali para uma boa incorporadora, que querendo ou não, a marca também ajuda a vender, porque não é só a marca, é a credibilidade que tem por trás. Então, ela vai conseguir vender antes de estar pronto, ali totalmente registrado e tudo mais, que às vezes o terrenista não vai conseguir vender.
E o influenciador ou a pessoa que está te auxiliando, que tu segue e tudo mais, eu só diria para ter assim, procurar ter os conselhos de quem está no ramo, de quem segue realmente aquela profissão, porque ela vai te gerar mais conteúdo e conteúdos bons ou mais próximos do que daria para que dá para te exercer. Não coisas milagrosas, que não tem nada fácil. Não existe, né? Não existe nada fácil, não existe. Na nossa profissão, nunca. O negócio que vem fácil, eu já até desconfio. Desconfia, né? É. E, Felipe, tu tinha falado desses influenciadores, né? O criador de conteúdo que tu acompanha. Para quem vai assistir essa nossa conversa, quais são as informações assim que normalmente tu vê? Não sei se esses que tu acompanha são quem tem um cacife para isso, né? Uma base ou não. Mas tem alguma informação assim que às vezes é modinha, que não é tão assim, sabe? Não é assim que funciona, tu que tá no mercado, assim, que tu diria para quem for assistir isso, para ficar ligado? Eu tenho visto hoje, tem alguns, claro que tem pessoas boas e que têm conteúdo, que têm experiência, que estão no digital também. Mas eu acho que assim, ó, tem muitas pessoas que talvez tenham talvez um pouco mais de tempo disponível para estar ali no digital e postando e fazendo. E aí elas não têm essa bagagem de experiência de ter desenvolvido realmente vários empreendimentos. Normalmente elas participaram ajudando algum empreendimento, alguma coisa, um ou dois, e aí elas vão para o digital dizendo que elas sabem fazer isso ali. Eu tenho visto hoje tem uns 3 influenciadores que estão falando muito de renda passiva com loteamento. Eu até tenho uns que batem dizendo que não existe e tem outros que batem dizendo que é totalmente renda passiva. Eu vejo de 2 formas. Seria uma renda passiva se tu é um investidor, compra a área, entrega para uma loteadora, a loteadora vai vender todo aquele imóvel ali, que é uma permuta financeira que a gente chama, quando a loteadora vende tudo, faz a gestão do negócio e te paga mensalmente. Isso ali acaba virando uma renda passiva, porque tu pegou um dinheiro que tu já tinha de outros negócios que tu tem que estar guardado, tu comprou uma área e entregou na mão de uma empresa que sabe fazer, que vai vender, e aí mensalmente ela vai te pagando com juros e correções que ela está vendendo esses imóveis, ela vai descontar uma taxa administrativa ali para fazer toda essa negociação para ti. Só que hoje o que acontece é que tem influenciadores dizendo que tu vai desenvolver tu mesmo o empreendimento sozinho, tu vai fazer uma parceria com o dono da área, tu vai desenvolver o empreendimento e vai parcelar isso ali a uma renda passiva. Cara, não tem nada de renda passiva nesse caso. Porque tu vai ter que fazer o projeto, aprovar, executar o empreendimento, fazer vendas, tu vai ter que cuidar de uma série de corretores, negociar terreno por terreno, porque sempre vai ter propostas que não estão dentro do teu script ali de vendas. Então, para mim, esse modelo está bem longe de uma renda passiva. Tem muito trabalho para ser feito ali. Nesse caso, Não, pode continuar. E eles estão vendendo isso como uma renda passiva também. Então, existe os dois lados, sabe? É a forma que se coloca, mas eu estou vendo muitas pessoas, eu acho que falando assim, tornando o processo de loteamento muito fácil para que venha muitas pessoas querendo participar, porque hoje o pessoal está começando a ver que realmente é muito lucrativa a parte de loteamento. E aí eles vendem a facilidade ao meu olhar assim, para captar pessoas e pode ser que lá depois eles vão lá e contem a verdade. Daí eu não sei porque eu não comprei o curso deles, mas... E também tem a questão do tempo, né, Felipe? Quando tu vai entrar num loteamento, até aprovar e tudo, chegar de fato a construir e poder vender. Longo prazo. É o longo prazo. Vê que a gente iniciou mais nessa área de projetos e desenvolvimentos, tanto para loteamentos como residenciais ou comerciais, depois da pandemia. E não tem nada de milagre, porque eu consigo contar aqui nos dedos quantas áreas a gente fechou, quantos projetos a gente conseguiu desenvolver. Não é aquela loucurada de em pouco tempo vai lá, não, tá aqui, entrega, tem a tua renda passiva. A gente fez permutas financeiras, tem empresas e incorporadoras que fazem a permuta financeira. Tem aquela loteadora que vai fazer a permuta física, então além o cliente vai pegar os terrenos para ele comercializar, então vem aí também um trabalho que muitas vezes ele quer ter, então ele vai atrás do corretor, ele quer botar a venda sozinho, enfim, não tem... Demora, né? Não tem nada rápido nessa parte, só para fazer uma aprovação hoje aí, vai de 1 a 2 anos, dependendo da área. Tá aqui o Felipe para me corrigir se eu estiver equivocado. Não, é isso aí. Hoje em dia, dependendo da área, que elas estão ficando mais complexas, chega a 3 anos tranquilamente.
É que não é uma roupa, né? Não é um sapato que tá comprando, que vai comprar assim e depois já vai comprar de novo, né? Uma coisa rápida, né? Exatamente. E como é que, pra gente entender como é que vocês se conheceram, como é que vocês começaram essa parceria profissional, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram juntos, assim, ou quando teve aquele a gente pode fazer uma parceria que vai dar bom, assim. Acho que foi através do André, né? Foi através de um parceiro meu. Ele teve uma conversa com o Felipe e aí chegou ali na imobiliária e disse, pô, conheci um cara, hoje conversei com ele. Não sei se ele já te conhecia ou A não. gente já se conhecia. E acabou Na falando... verdade, ele é namorado de uma amiga minha, a gente se conhecia de vista, assim. Chegou no escritório falando muito bem, então, participei de uma reunião com o escritório com o Felipe e tal, pô, o cara faz isso, aquilo. E na época deu muito certo, que eu até brinquei no início do podcast que o Felipe me convidou no dia certo para vir gravar, que eu nunca tinha aceitado. Foi no pulo. Foi no pulo. E aí, nesse dia também que ele falou, a gente tinha uma assessoria de um outro escritório que desenvolvia projetos, engenharias, acabamos rompendo por opção dos dois lados. E eu disse, não, quero conhecer o Felipe, porque a gente, de fato, agora está sem essa assessoria. E não adianta querer fazer as coisas sozinho, não ia dar certo. Não é a nossa área fazer o que o Felipe faz de melhor. Então, a gente fui lá, conheci ele, na época, eu não lembro se eu fui sozinho, eu fui com o Evandro da imobiliária também, que é outro parceiro, que também é sócio da imobiliária. E dali para frente a gente começou a trabalhar. Lógico, a gente não tem um perfil de ficar mandando muita coisa, né, para trabalhar. Só realmente aqueles terrenos que tem a possibilidade, vai lá, estuda, porque depois não é só estudar, né, Felipe? É a gente também tentar negociar com o proprietário para ver se de fato ele vai a fim de negociar. Muitos recebem o estudo e preferem aguardar um pouco, outros já preferem avançar, mas aí com a incorporadora às vezes não roda, enfim. Mas a gente vai buscando. Então foi através desse parceiro que a gente acabou conhecendo o Felipe e dali para frente começamos a trocar ideias, conversar. Alguns, de fato, a gente tem alguns estudos que está negociando, outros ainda não chegou nessa parte, mas com certeza esse trabalho aí vai se estender por muito tempo. É que o negócio não é muito rápido, vamos dizer Isso. assim, né? Por isso que a gente fala dessa facilidade que acaba sendo vendido na internet. Para te ter uma ideia, no ano passado a gente estudou 370 áreas, fora as que a gente descartou, né? Eu ia fazer essa pergunta para ti. E a gente fechou 20. Então, mais ou menos 5% das áreas que a gente estudou, a gente fechou. E aí tem várias delas que a gente estudou que a gente está ainda em negociação com as partes até hoje, porque a gente leva normalmente aí, quando a gente participa dessa negociação direto lá com o proprietário e o corretor, a gente leva mais ou menos aí 1 ano para fechar. Só que tem áreas que a gente demorou quase 3 anos para fechar. Então é um processo bem longo e tu tem que convencer o proprietário que aquele é o melhor modelo, que aquela empresa que tu está trazendo é a melhor empresa. Isso demora muito tempo porque assim, ó, nunca é um proprietário só, né? Normalmente são Família. 3 matrículas, 3 áreas uma do família. lado da outra, porque a gente acaba chamando os vizinhos também. Cada família tem 10 pessoas. Tem Nossa. negociação, tem um cliente meu ali que tem uma área que tem 120 pessoas em cima, cara, que já passou do neto pro bisneto. E eu assim, meu Deus, essa aí eu não quero participar da negociação. Meu Deus. Pois é isso daí tu tem que também desenvolver, né, essa tua comunicação, esse teu poder, não é poder de convencimento, mas tem que ter um jogo de cintura ali pra Bastante. fazer o meio-campo entre todo mundo, né? E sempre tem alguém muito difícil, né, William? Sempre. Não tem uma negociação que não tem pelo menos uma pessoa assim que... E quando é familiar, Vocês já deixaram de negociar por conta, assim, às vezes o empreendimento ali até era viável, mas vocês viram que uma pessoa ali era muito difícil, ia dar problema por conta de qualquer coisa ali, ou herança, enfim, já aconteceu. sim. Já Bastante. aconteceu e acontece. Hein? Não é a primeira, a segunda e não vai ser a última que a gente deixar de atender. Quase que cai no fato que o Felipe comentou. Pô, a área é muito boa, o negócio vai ser muito bom. Mas, às vezes, o proprietário ou um dos proprietários não entende dessa forma e tá tudo certo, porque é um pensamento dele. Talvez, quando ele for entender isso, vai ser melhor, ou o mercado já não absorva mais o que poderia ser feito. Então, a gente é do negócio, a gente vai lá, tem a visão, sabe que vai dar certo, mas às vezes, não vou dizer que a gente não consiga transmitir para os proprietários isso.
Mas é que entra às vezes num valor sentimental que ele pede e, eu só quero vender. A gente vai lá com bastante custo, acha quem. Porque muitas vezes assim, tem lá o terreno para lotear, a família não quer fazer a parceria com uma incorporadora e por alguns motivos querem o dinheiro para fazer outro investimento. E quando a área é muito boa, a gente tenta ainda achar os investidores. Aí vai atrás dos investidores que estão lá com o seu dinheiro guardado, querem entrar nesse ramo imobiliário, mas não querem entrar somente pela sua expertise, querem uma assessoria. Então, a gente vai lá, apresenta, geralmente o estudo que o Felipe faz, a gente vai lá, apresenta, olha, temos esse terreno aqui, dá para fazer isso, com potencial de venda daqui, tempo de retorno estimado para iniciar X e tal. Vê se não, a gente compra. E aí vai lá e tenta conciliar com os vendedores, essa é uma forma. Mas às vezes também, mesmo fazendo tudo isso, não chegamos num denominador, porque a família pensa em X, o investidor tem a conta dele de lucro e também ele não abre mão. Aí não tem o que fazer, né? E aí não tem o que fazer, a gente acaba deixando. Então, muitas das vezes, passa o tempo, a família volta para ver se realmente, para tentar voltar na negociação. Aí o investidor muitas vezes já comprou outra área, tem que fazer um outro tipo de trabalho. Aí o pessoal já aconteceu de se arrepender, assim? Já. Já saiu um outro loteamento muito próximo que naquela região, naquele momento que nós trabalhamos, ficava viável. Hoje o investidor já tem dúvida, porque já tem muitas ofertas na região. Então tem tudo isso, sabe? Então hoje é bom, mas se ele deixou de fazer, pode ser que no futuro seja melhor ainda, que a tendência é valorizar. Porém, se a oferta aumentar... Perdeu o time, né? Já perdeu o time, exatamente. E não só isso, também para a questão do custo do empreendimento, né? Antigamente a gente trabalhava normalmente com meio a meio, né? Metade para o loteador, metade para o proprietário. Né? Hoje é 45, 40, se for um condomínio é 35. Isso. Então, às vezes, tu vai deixar, não, vou deixar valorizar mais, só que o custo da execução tá aumentando também, ou a oferta aumenta na região. Eles já não vão pagar a porcentagem que eles pagavam antes. Eu tenho uma negociação numa área muito boa ali em Imbituba, que deve fazer mais ou menos uns 2 anos e meio que a gente conversa com a família. E é engraçado, cara, porque a gente sentou, tem 4 irmãos, a gente sentou com eles, e aí mostramos calculando, né, como é que funciona o mercado de loteamento, 3-1 e tal. E aí eles querem vender a área, a gente quer trazer um investidor para comprar aquela área ali. Só que eles não querem que o investidor ganhe 3-1 porque eles acham que é muito. Que aí tem que ganhar no máximo 2-1. Eu assim, cara, mas não funciona assim. Então ele vai comprar outra área que ele vai ganhar o 3-1. Ah, mas a minha área é boa. Assim, tá, mas ela não vai dar o retorno e a outra vai. Mesmo que não seja tão boa, vai dar o retorno que ele quer. E aí, cara, eu acho que faz assim, no último ano, eu falo com ele a cada 2 meses, assim, para não ficar também muito, muito chato, né? E aí eu assim, e aí, como é que tá o negócio? Tô com o contrato assinando. Eu assim, vai assinar quando? Semana que vem eu vou assinar. Aí eu assim, tá, e o valor? Não, é o mesmo. Não, então tá. Aí passa um mês, eu vou lá e pergunto, e aí, como é que foi? A assinatura deu certo? Infelizmente não deu, mas a gente já tá com outra oferta na mão para assinar o contrato. Eu acho que já foi assim, nesse último ano, umas 6 vezes assim que eu falei com ele, tá com o contrato, vai assinar e não assina. E aí eu ainda, numa das vezes, eu falei para ele assim, cara, cuidado, porque tem gente que vai assinar, mesmo não valendo a pena, não estando dentro do mercado, para ele te segurar. E aí ele vai estar com um contrato assinado contigo, depois tu vai ter que negociar com ele, porque tu tem um contrato assinado de 5 anos. E aí, tu vai ficar 5 anos sem negociar a tua área, tá vendo que o cara não tá desenvolvendo, mas também tu fez um contrato mal feito que não tem como sair. Então tem esse lado também, tem pessoas que acabam jogando dessa forma para depois estar lá fechado com o cara, assim, não, cara, se tu não abaixar aqui, eu vou ficar segurando os 5 anos e nós vamos ficar aguentando tua área. E o pior, né, Felipe, às vezes fecha um contrato desse e a pessoa na boa fé ou naquela vontade de ganhar mais na negociação acaba fazendo, assumindo o risco junto com quem vai fazer, que ele muitas vezes não conhece, ou é um aventureiro que está entrando agora, achando que vai ser mais fácil. E esse aventureiro acaba vendendo sem nada, sem um projeto bem feito, acaba vendendo alguns terrenos, dizendo que vai ser aqui, lá e tal, sem nada, sem fazer um projeto, e depois não dá nada certo. Aí não envolve só a parte do aventureiro, o dono da terra, envolve um terceiro ou mais de um terceiro que comprou para adiantar um dinheiro para o investidor lá, o aventureiro que foi querer fazer, achou que ia dar certo.
Então, tu já não tá num problema sozinho mais. Tu já tá com 1, 2, 3, 4. E isso rola anos para resolver. Então, ele inviabilizou totalmente o negócio, porque uma incorporadora não vai querer assumir esse risco. E se querer assumir, vai pegar todo o processo para ver como é que vai estar, quanto tempo vai demorar, e às vezes gastar energia para resolver isso não vale a pena. Mais fácil gastar energia com a área que está limpa, ou que vai ganhar um pouquinho menos, mas vai retornar muito mais rápido. Então tem isso também, né, Felipe? Tem um caso bem famoso aqui em Aranguá, né? O cara pegou duas famílias que tem muitas áreas em Aranguá, e aí ele estava desenvolvendo ali uns 5 empreendimentos nessas áreas dessas duas famílias, e aí ele começou a vender os lotes antes de sair a incorporação do empreendimento, e aí parece, pelo menos a história que contam, que ele vendeu o mesmo lote para 5 pessoas da mesma família. E aí acabou comentando dentro da família, descobriram, fizeram a denúncia. Hoje tem, pelo que eu soube, passou de 100 denúncias ali em cima dele. Ele chegou a ser preso, a esse cara que era esse loteador, né? Só que a família tem um contrato de sociedade com ele, está respondendo o processo junto, corre o risco de ser preso junto. Pelo que a gente está vendo, a justiça vê que eles foram enganados, mas eles têm um contrato de sociedade, então eles têm culpa no cartório junto, porque eles deixaram isso ali acontecer, mesmo que eles não tivessem ciente do que o cara estava fazendo, é pelo menos o que todo mundo acredita, mas essas áreas dele estão trancadas e provavelmente esse processo vai durar 10, 20 anos até resolver. Até uma dessas famílias chamou um cliente nosso lá da região para ele executar esse empreendimento e entregar os lotes para as famílias que tinham comprado, mesmo que eles não tivessem recebido nenhum real. E aí ele deu a área do lado para o meu cliente executar e ficar só para ele. Ou seja, eles iam perder as duas áreas para eles conseguirem resolver esse problema judicial com aquelas famílias que estavam processando ali a empresa que eles participavam. Nossa, dor de cabeça, né? Meu Deus. É gigante, é bem, bem complicado. E muitas vezes o que acontece é que aquele bem ali é o único. E foi visualizado ali pelos donos muita coisa que não vai acontecer. Às vezes vai ter gente da família que, dependendo ali, quando arrumar, não vai estar mais aqui para ver. E isso para a família depois gera um sentimento muito ruim. Mas assim, eu costumo dizer, né, Felipe, a gente vai lá, às vezes, tenta fazer o trabalho correto, explanar, aquilo que eu comentei com vocês da avaliação, que o cliente fica brabo. Não vou colocar a venda contigo então, porque tu quer vender meu imóvel barato. E tudo mais. A gente passa por ruim na hora, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu falo pro cliente, o imóvel é de vocês têm todo o direito de pedir quanto vocês acham. Só eu não quero gastar minha energia aqui, porque depois eu vou passar por ruim de novo. Eu já tô passando agora, que você não tá aceitando o valor. Ainda falo assim para descontrair um pouco. Mas não compensa, porque eu vou ser mais um que ele vai criticar, que eu não vou vender. Então, a negociação do loteamento, por isso que a gente, ali no escritório, quando a gente vai para a área de loteamento, tem a parceria com o Felipe, ali com a CTZ, que sabe que com a assessoria deles, eles vão fazer um estudo, se não realmente o que dá para fazer, mas a gente sabe que é dali para melhor. Então, é sempre conservador igual a nossa linha. A gente não vai lá prometer para o cliente, o aproveitamento da terra dá 50%. A gente vai passar ali que vai dar uns 45%, 40%, para entregar mais. Vai brigar por mais, vamos dizer assim, né? No bom sentido. Não adianta ir lá prometer 60% e a gente alcançar 50%, que vai ficar na cabeça dele que a gente entregou um mau trabalho. Então, a gente sabe que com a parte de loteamento, com a CTZ, essa assessoria, a gente fica tranquilo. E na forma do residencial e comercial, quando a gente vai estudar, a gente tem a parceria com o escritório de arquitetura aqui de Criciúma também, bem conceituado, que vai fazer um estudo muito próximo do que dá para fazer, para depois também poder entregar mais. Que daí ainda é um outro processo. Tu vai lá, aqui é um prédio comercial. Como é que nós vamos vender? Como é que vamos administrar? Quem que é os investidores que a gente vai chamar? Ele vai querer ter lucro. Qual é o valor de metro quadrado que vende hoje? Qual que vai vender quando ficar pronto? Em que prazo? Então, aí volta de novo naquele tempo que a gente falou, não tem nada de milagre, nem rápido. Só um estudo hoje aí, que se a gente for pegar e levantar, vai aí de 30, só o estudo base, 30 a 60 dias, dependendo da área. Mas tem área que a gente está estudando aí, que, claro, é um volume de terra muito grande, né? Uma região que
passa os 3 meses tranquilo, né, Felipe? Sim, sim. Nesse Tem cara. áreas muito complexas hoje em dia, né? E é aquele negócio de não vender a facilidade, né? De, Isso. tem área que tem um monte de problemas e a gente vai dizer, não, dá pra fazer tudo lote aqui em cima e vai ficar muito bom. Não, isso aí esse valo aí, não, a gente A drena. gente tapa. Não funciona assim. Desconfiem, né? Quem Não, for não, muito. não vem com essa facilidade que não Aham. vai acontecer. Mas muitos conseguem botar na cabeça do cliente que vai, né? Então, Sim. aí a gente também tá tudo certo, né, Felipe? Para nós, a gente não vai gastar energia ali e deixa outro gastar, né? Exatamente. Se conseguir executar. E aproveitando essa tua fala, né, sobre a questão de vendas o podcast é assim, né, a gente vai conversando e vai desenrolando, né, mas para o pessoal até poder entender, hoje tu trabalha com imóveis, terrenos, tu chega a vender casa, apartamento, ou tu foi mais para esse lado de terrenos mesmo? O meu foco, o nosso foco ali no escritório, até a pandemia, era vender quase sempre o consumidor final, do médio ao alto padrão. Veio a pandemia, a gente começou a perceber algumas oportunidades. Vamos dizer assim, na crise tu acaba se reinventando, né? Entre aspas, né? E essas oportunidades nos trouxeram para esse mercado. Que o cliente que comprava lá, quando até mencionei no início ali, aquele segundo, terceiro, quarto imóvel para investimento, ele começou a ver que, pô, eu vou conseguir ter mais ganho, quero continuar no ramo imobiliário, investir no ramo imobiliário, mas eu não quero mais continuar dessa maneira. Não quero comprar pagando preço final, mesmo que eu compre à vista ou ganhe algum desconto, porque a minha valorização quando entregar, se eu for locar ou for vender, eu não vou ter a mesma se eu participar desde o início num projeto. Então, muitas vezes eles tinham terreno e não tinham ideia de que aquilo ali poderia virar um bom negócio, mas não tinha a expertise de como fazer, e a gente acabou trazendo isso para nós. Então, hoje ele participa, a gente vai lá, faz a captação de uma área de terra, e ali, não, aqui dá um condomínio, aqui dá para fazer um loteamento aberto, aqui não, dá para fazer, ó, essa área bem central aqui, dá para fazer um prédio. Então, assim, pô, mas como é que eu vou vender isso para uma consultora? Como é que eu vou conseguir agregar valor? Eu não sei o que dá para fazer. Aí, a gente leva para a gente, quando é residencial comercial, não, vamos mandar estudar esse teu terreno, então, vamos pedir para estudar. O arquiteto vai lá, não, aqui faz 8 mais 2, aqui faz 16, ó, aqui faz esse prédio. Calcula para o dono do terreno o VGV que pode ser alcançado por uma construtora e quanto que ele pode pedir no terreno para que essa construtora ou incorporadora possa comprar ou fazer a permuta com ele para ele estar negociando. Então, não adianta também a gente dizer para ele, olha, ele vê o números, deu 50 milhões de VGV aqui, ele querer crescer. Não adianta. Agora, a gente estuda isso para o cliente e aí ele vai ter a noção ali de quanto que ele pode pedir. Então, querendo ou não, a gente acaba vendendo para a consultora que também facilita. Eles até não gostam, né? Porque sem isso eles conseguem, às vezes, pagar mais barato, né? Mas também é uma certeza que do que eles estão comprando realmente dá para fazer. Então, tem os dois lados também. Então, e na área do loteamento é a mesma coisa. Quando a gente vai vender para um investidor, a gente teve uma área que a gente já negociou há 3 anos no Rincão. E ainda a gente não fez a parceria, tudo, que foi o caso que eu comentei, que a família queria vender, então a gente vendeu para os investidores, para eles terem o ganho maior de 3 por 1, só que já faz 3 anos e a parceria que foi feita ainda não conseguiu lançar. Então, 3 anos. A gente comentou na época que poderia levar de 3 a 5 anos, o 3 já passou e provavelmente vai chegar próximo dos 5. Chega perto dos 5. Então é isso, para resumir, é isso que a gente trabalha. E qual é a grande diferença de tu vender um loteamento, um lote, uma casa, um apartamento? Tem diferença nesse processo? Hoje, se eu for ver, a gente ainda continua, né? Até para responder ali, só terminar a tua pergunta, a gente continua atendendo nossos clientes, vendendo para eles a casa, o apartamento, quando ele chega para nós comprar. Então, a gente tem uma carteira grande, a gente consegue atender, mas tem esse outro lado também. E a diferença, assim, se gasta um pouco mais tempo de energia para realizar. Mas quando a gente, vamos dizer, gosta do que faz, assim, a gente vai em cima e tenta realizar, porque diferentemente de eu ali vender um apartamento de uma incorporadora, de uma construtora ou uma casa, tá pronto, ou na planta, eu vou lá, vendo, o cliente compra, paga à vista ou paga parcelado, e em 1, 2 meses eu já recebo a comissão, vamos dizer assim.
Já num projeto desse, até eu estudar, realizar a venda e realizar o comissionamento, isso vai longe. Isso pode levar de 1 a 3, 4 anos para receber. Essa que é a diferença. Porém, o ganho é maior, Isso que eu ia perguntar, é mais rentável? é mais rentável. Só que tu tem que estar preparado, porque a partir do momento que tu deixa de receber rápido, que é a tua liquidez, tu acaba indo para esse lado, tu vai gastar para fazer, muitas vezes, algumas coisas, e o retorno demora. Então a gente só conseguiu entrar nesse mercado também depois de um certo tempo, porque também se preparou para isso. Então não foi de uma hora para outra, porque tem muitas coisas que tu faz a parceria. Vai lá, estuda a área ou estuda o projeto e tal, tem teus parceiros para esse início. Só que muitas coisas, se for querer avançar, a gente não consegue fazer sem colocar algum recurso. Ou um estudo mais técnico, né, Felipe? Chega na área lá, não, aqui eu tenho que chamar realmente um técnico para fazer um laudo. É difícil tu ter parceria com todos os profissionais. Então, querendo ou não, não é só o teu tempo, não é só a demora do retorno, mas tu já inicia gastando. Então, muito vantajoso, mas demora. Depois da pandemia mudou mais alguma coisa? Que tu falou que depois da pandemia vocês tiveram essa mudança, né? Ou abriu mais esse leque para os loteamentos. Sim. Vocês perceberam uma mudança no comportamento, ou na procura, ou na percepção do cliente depois? Porque às vezes a gente acha que a pandemia vai influenciar mais venda, sei lá, a pessoa não precisa tanta roupa, não está saindo tanto de casa, tal, mas como a gente vê que nessa área também influenciou, né? O que mais que mudou? Hoje o que eu vejo, e acredito que nos projetos do Felipe vai ter isso, ela vai escolher um lugar para morar com mais, não sei se a palavra é conforto, mas com mais qualidade de vida. Então, hoje, um loteamento ou um condomínio, principalmente loteamentos, a gente vê muitos saindo, que são muitos projetos muito diferentes da época passada. Hoje, tu já pensa no loteamento, não é só abrir a rua, ir lá e fazer o terreno. Hoje tu já quer fazer uma arborização, se dá para colocar um lago, ou fazer uma área de lazer, uma praça. Então tudo isso é um conceito de qualidade de vida e agrega valor também para quem está fazendo o projeto, para quem vai morar principalmente. Então o cliente está olhando isso. O cliente hoje, muitos deles foram para a região litoral, que na época da pandemia muitos saíram dos grandes centros e foram para a praia ou foram para um sítio. Então, acabaram que deixando de morar em grandes centros, principalmente aqui na nossa região, saindo de Criciúma, foi morar no Rincão, em condomínio ou na casa que já tinha, né? E acabou ficando lá, alugando seu imóvel aqui e ficando na praia. Então, essa mudança, essa qualidade de vida que eu vejo que hoje, tanto para ambos os projetos, o cliente é o que o cliente está procurando. Teve bastante ali na pandemia, o pessoal saindo do apartamento e indo morar em casa. Isso. Teve bastante, sim, porque ficou trancado dentro do apartamento. Que geralmente mora aqui em Criciúma no apartamento e na praia tem a casa, né? E acabou ficando lá, não vou voltar mais. Tem muitos clientes que estão na praia, em condomínios ou morando lá. Isso também, querendo ou não, ajuda a crescer o mercado imobiliário na região do Rincão. Porque quantos condomínios, quantas obras que está saindo lá hoje. Olha Bastante. como influencia, né? Parando para pensar assim, realmente, né? Eu também conheço gente que na pandemia foi para lá, ficou e agora não tem mais vontade de voltar, né? Só volta para trabalhar. Sim. E retorna para a praia, porque o nosso inverno também, claro, esse desse ano está um pouquinho mais um pouquinho mais extenso, vamos dizer assim, né? Ele não tava, mas na maioria das vezes o clima é muito bom, tu caminha agora com toda aquela orla revitalizada. Então, não volta mais. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, Felipe, voltando na nossa conversa, tu tinha falado a respeito de... A gente falou ali de perder o time, né? De pessoas que às vezes ficam enrolando e depois, quando quer, realmente perdeu o auge ali da oportunidade. Uma pergunta de quem tá de fora, assim, né? Por exemplo, para quem quer comprar, existe a possibilidade, ou para quem compra e depois quer vender Porque tem aquele ditado, né? Quem compra terra não erra, alguma coisa assim. Mas tem essa possibilidade, por exemplo, de a pessoa perder dinheiro dependendo se ela não souber ver o momento certo ou o momento que ela tem que comprar aquele para adquirir ou vender? Existe Sim, com isso? certeza. Eu acredito muito que tu ganha dinheiro mesmo na compra, né? Se tu comprar num valor bom, tu vai ganhar dinheiro. E o modelo que a gente trabalha
tem muito sinergia com isso, assim. Por que que a gente faz? Que é mais ou menos o que o William estava falando ali. Ao invés de vender o imóvel lá pronto, que ele já não vai ter mais tanta valorização num curto espaço de tempo, a gente vende a participação de uma empresa, que é uma SPE, onde tu vai desenvolver, participar daquele projeto, daquele empreendimento. Então, tu compra o produto ali por 100 e tu vai vender por 300. Em coisa de 2, 3 anos ele vai ser lançado. Então, tu botou 100, ele seria 300 e na verdade não vai ser, porque a hora que passar 2, 3 anos tem a valorização daquele imóvel. Por exemplo, o imóvel hoje, se estivesse pronto, valeria 300 mil. Aí o investidor ele vai pagar 100 ali na fase de projeto. Só que a hora que passou 3 anos, o imóvel que vai ser lançado, vai ser vendido, né? Vai iniciar a venda ali na fase de incorporar, a hora que está incorporado, ele não vai valer mais 300, ele já valorizou também com o passar dos anos. Então ele já vai vender a 320, 330. Então ele tem mais esse ganho também durante a valorização. Para mim, esse é o modelo assim, no mercado de imobiliário que eu vejo que mais funciona, assim, tanto para prédios também, quanto para loteamentos, que é o maior retorno. Assim. Enquanto tu compra um apartamento na planta, tu já não vai conseguir comprar pelo 1/3 do valor. Quando tu compra ele pronto, a valorização dele também já não é muito difícil tu conseguir atingir isso. A não ser que tu realmente compre uma região que aconteceu alguma coisa que ali começou a bombar, veio uma obra pública do lado, uma revitalização. Eu vi que agora ali a gente tem uma filial em Itapema, né? E teve uma notícia que ia sair uma beira-mar ali na praia principal de Itapema, uma rodovia na beira-mar, que lá não tem, as ruas são todas sem saídas e não tem a rodovia da beira-mar. E só nisso subiu, pelo comentário que ia sair, subiu 15 a 20% o valor dos imóveis. Só pelo Só o comentário que ia sair. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, realmente valoriza e tu pode ganhar até mesmo comprando um imóvel pronto. Mas aí, normalmente, tu tem que esperar um espaço de tempo muito maior para ter essa valorização, né? E tempo é dinheiro, né? Porque se tu comprar por 100, vender por 300, 3 anos depois, tu pegar o dinheiro e tu fazer a mesma coisa, em 10 anos, tu faz isso 3 vezes, né? Enquanto a valorização para te ganhar, triplicar um dinheiro de um apartamento que tu comprou pronto, talvez em 10 anos ele não triplique o valor. Isso. Mas então, não existe a possibilidade de um terreno ou um loteamento desvalorizar, assim, por qualquer motivo, por exemplo. Tipo, o fator, sei lá, climático, enfim, não existe. Eu Isso nunca vai vi valorizar. um terreno diminuir, para te ser bem sincero. Eu acho que Tô tentando lembrar aqui também, mas... eu nunca vi, assim, tem vários casos de empreendimento, igual eu citei no começo ali, tem um empreendimento em Sara, que para mim é bem central, uma área bem boa mesmo, e aí foi feito a parte de venda, de comercialização, o próprio produto, ao meu ver, foi lançado errado, mas eu nunca vi o imóvel voltar para trás. Ele não sobe com tanta velocidade o valor, mas diminuir o valor eu nunca vi. Geralmente esses empreendimentos, ou enfim, que acontece isso foi quando alguém pegou, ou algum aventureiro, ou alguma empresa que quis fazer alguma coisa que no período se atrapalhou e acabou parando a obra, né, Felipe? Aí pode ser que ele trave um pouco, mas porque aí o que acontece? Ela fez a parceria e acabou que se atrapalhando, não entregando ou demorando para entregar, então aquela obra no mercado, vamos dizer assim, ela ficou queimada. E aí acontece que a valorização demora, porque ela já não termina muitas vezes com aquela qualidade, aquele acabamento que quem iniciou iria dar. Então termina assim meio que por uma obrigação. E tá tudo certo, só que a valorização não atinge. Então se ele começou vendendo, por exemplo, por 200, para ele pegar esse 200 de novo é muito difícil, porque aquele cliente que já comprou e nesse meio termo a obra não foi, acabou vendendo por 80, acabou vendendo por 70, acabou vendendo por 120. Então, até o mercado conciliar isso para chegar no 200, isso é só um exemplo, demora. Então, assim, não é que ele desvalorizou, mas é que ele, vamos dizer assim, no mercado ele ficou uma coisa que o investidor ou quem vai morar já tem medo. Ele quer pagar o valor que o pessoal pagou mais barato. Isso não acontece mais. Então, aí esse não compra, e quem quer morar não compra ali, compra em outro lugar com medo de não valorizar mais. Isso no mercado tem, mas fora isso que eu vejo, acho muito difícil o terreno desvalorizar. Eu acho que não... Então, perder não perde, só não valoriza só tudo. se acontecer isso, né? Se fazer a parceria e não entregar ou não cumprir com o que prometeu, ele vai se estagnar ali por um grande período, mas
perder assim é muito difícil. Só pra gente finalizar aqui, né? Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, assim, né? Para o pessoal que vem aqui conversar, né, Felipe? William, qual é o teu objetivo na tua carreira, assim, de corretor? O que tu quer alcançar ainda? Em parceria com a CTZ? Ou o que tu tem vontade ainda de fazer depois desses 14 anos? É chegar no meu próprio empreendimento. Essa aqui é a minha meta. Não sozinho, tenho meus parceiros, né? Essa aqui é a meta, chegar no meu próprio. Até lá, ainda vai muito trabalho aí, mas caminhando já teve mais longe. Então vamos caminhando aí, fazendo, entregando, participando, fazendo o que eu fiz lá no começo, esperando entregar, vendo o processo, para agora que realmente não, agora dá para meter a cara aí e fazer. Aí já entrar com, se não 100% da expertise aí, mais de 80 para frente, né, Felipe? Para a gente poder entregar quando lançar. Esse que é o objetivo, tanto no loteamento como no empreendimento. Perfeito. Então, é isso. William, eu quero te agradecer, né? Que já estão sinalizando aqui, já deu a nossa hora. Mas muito obrigada, né, pela participação aqui hoje e compartilhar com a gente a tua experiência. Eu agradeço novamente o convite, Manu, Felipe, grande parceiro. Eu que agradeço o teu tempo, William. Que possa ter sido um conteúdo bom e um bate-papo bom, né? Foi tranquilo? Foi tranquilo, viu? Né? Já até passou o tempo, né? Já passou o tempo. Passa rápido. Passa rápido. Senão a conversa foi boa, né? Foi boa, isso é. A conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Felipe, mais uma vez, obrigada, né? Mais um episódio pra conta. Malu. Tamo junto de novo, né? Tamo junto de novo. Agradecer de novo ao William. Obrigado, sei que o tempo é bem corrido pra todo mundo, então obrigado por estar aí. E com certeza que vai ter bons cortes aqui. E a gente sempre aprende alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. E é bom também conhecer os nossos parceiros, porque no dia a dia a gente conversa sempre sobre negócios, mais né? Técnico, né? E a gente vê aí um pouquinho da história, o que já passou, como é que foi, é legal também. Faz total diferença. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Felipe, William. Obrigado, e a gente agradece também a audiência, né? Você que acompanhou mais um episódio do Pode Lotear até aqui. Muito obrigada. Não se esqueça que no canal também tem os outros episódios que você pode acompanhar e também os cortes nas redes sociais. Até a próxima. Até mais.